Fala galera linda do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o embaralhamento Riffle Shuffle, o famoso embaralhamento americano. E eu vou ensinar o feito nas mãos e também como um bônus um corte que acompanha o embaralhamento. Eu ainda vou ensinar o que é feito nas mesas, que também é uma coisa muito legal, muito útil. E já tem 1 milhão de tutoriais disso na internet, mas se você não aprendeu em nenhum vídeo, você vai aprender aqui comigo. E antes de começar o vídeo, baralhos para treinar. Você tem que utilizar baralhos que estão mais ou menos, eu uso esse baralho aqui, ó, Copag 139, recomendo que você compre dele se você só compra baralhos brasileiros. Não use baralhos de plástico para treinar isso, não recomendo, que eles são muito ruins e tal. E para isso aqui funcionar bem, o baralho não precisa estar 100% novo, ele tem que estar... Faz o teste assim, ó, pega uma carta do baralho, ela tem que ter o efeito mola dela. E o que é esse efeito mola? Por exemplo, a carta está normal, você dobra ela assim e quando você solta, a carta volta ao normal, mais ou menos, né? Agora, se você dobrar e a carta ficar permanentemente dobrada, isso aqui não vai funcionar muito bem, porque você usa a ponte e a ponte requer que a carta tenha esse efeito mola, porque todas elas fazem isso, só que ao mesmo tempo. Vocês vão entender isso aqui depois. Mas então, é isso aí. Pega as cartas do baralho e tenta fazer isso. Se você aqui fizer isso aqui, perfeito para treinar Riffle Shuffle. Então, sem mais delongas, vamos para o tutorial. E como vocês podem ver aqui, eu separei todas as cartas vermelhas de todas as cartas pretas para você ver que esse embaralhado é realmente bom. Ele é o recomendado se você está realmente querendo misturar as cartas, porque eu vou fazer ele aqui uma vez. Aí você usa a ponte, que é isso aqui, e você pode ver que as cartas se misturam muito bem. Então esse é o embaralhado mais recomendado em cassinos, e é muito legal, intimida as pessoas, impressiona elas e você vai pegar a mulher pra caramba. Ou não, mas mesmo assim é muito legal. Então, partiu. A primeira coisa que você tem que aprender é a dividir o baralho, e existem dois jeitos. Eu vou ensinar o que oficialmente é ensinado para fazer o Riffle Shuffle, que é essa divisão aqui, e você já faz o Riffle Shuffle. Então, como você faz isso? Você vai colocar o baralho um pouquinho para frente dessa linha aqui do dedo anelar. Espera aí, deixa eu focar. Um pouquinho aqui, ó, apoiando nesses 3 dedos, o indicador tem que ficar livre. Você vai colocar o baralho assim. A nota, você vai fazer isso a partir da mão que você segura o baralho. Eu, no caso, sou destro, mas eu seguro o baralho na mão esquerda, que é o jeito certo, né? Eu vou explicar o porquê disso em outro vídeo, para não enrolar mais, né? Então, colocou aqui um pouquinho para frente dessa linha do dedo anelar. Agora você vai colocar tensão com o seu dedo indicador desse jeito aqui, ó. Você curva ele aqui no baralho. Coloca um tiquinho de tensão e folheia o baralho. Apoia aqui, mais ou menos na metade da carta, assim, e folheia até a metade. Tá, feito isso, sim. Agora coloca o seu dedão aqui, abaixa esse bloco, ao mesmo tempo você tá levantando aqui, ó, tá vendo? Você vai fazer isso daqui, que é simplesmente você abaixar essa mão enquanto você sobe essa. Aí o bloco vai estar apoiando aqui, ó. Só isso. E você vai acabar praticamente na mesma posição de cá. Tá, então a primeira coisa que você tem que praticar é cortar simplesmente isso. O que você vai fazer agora? Agora você tem que ficar com seus indicadores livres aqui, isso aqui é importante. Você vai chegar esses dedos para trás. Esses 3 dedos aqui vão servir de base para que o bloco não simplesmente caia, porque tem muita gente que confunde esse embaralhado. As pessoas acham que você tem que fazer isso aqui assim nas pontinhas do dedo. Só que se você fizer isso, obviamente o baralho vai cair. Então é o jeito errado. Então o jeito certo é você segurar o baralho assim, ok? E vamos pro próximo passo agora. Então acostuma com essa pegada aqui, assim, indicador sim, e o baralho aqui. Agora vai a parte mais difícil de entrelaçar as cartas.
Não é uma coisa que você vai conseguir de primeira, tá? Isso aqui é uma coisa que você vai ter que tentar. E o jeito que eu recomendo que você treine isso. Não treine em entrelaçar as cartas logo de cara, porque não vai dar muito certo. Se você tentar entrelaçar as cartas logo de cara, o que vai acontecer? Mais ou menos isso aqui, ó. Você vai entrelaçar uns blocos feios assim, ó. E isso aqui é errado. Não quero que você faça isso. Então o que você tem que treinar primeiro? Você vai colocar, treina isso aqui nas duas mãos. Você vai segurar naquela pegada, vai colocar um pouquinho de tensão com o indicador, não é a tensão da galáxia, senão você vai acabar com o seu baralho. Um pouquinho de tensão e vai com o seu dedão nessa posição, você vai folhear as cartas. No começo, calma, é difícil e provavelmente você vai fazer isso aqui, ó. Você não vai conseguir folhear uma por uma, você vai fazer uns bloquinhos assim, ó. Um bloquinho, dois bloquinhos, três. É normal, tá? É difícil isso aqui mesmo, soltar uma carta por uma ou o mais individualmente possível. É a parte mais difícil desse embaralhamento. Você realmente conseguir fazer isso com as duas mãos. E depois que você tiver treinado isso aqui nas duas mãos, fazendo assim, ó, mais ou menos uma por uma, o que você vai fazer? Você vai chegar os blocos um perto do outro, o mais reto possível. Uma coisa muito importante que muita gente não fala, você tem que chegar aos blocos o mais reto possível. Tem gente que tenta fazer um embaralhado assim, ó. Aí as cartas não entram e a pessoa pensa, mas o que eu tô fazendo de errado? É isso, você tem que deixar os blocos bem reto, assim mais ou menos, tá vendo? E colocar atenção e soltar. E depois eu vou ensinar para vocês a fazer a ponte, que é isso. Mas a primeira coisa que você tem que treinar é a entrelaçada. Então, treina separado e na hora que você estiver conseguindo folhear os blocos mais ou menos igual, então você chega um perto do outro e tenta entrelaçar. E se você entrelaçar as cartas mais ou menos desse jeito aqui, já tá bom. Quanto mais entrelaçadas elas ficarem, mais bonito vai ser a ponte. E esse baralho aqui já não tá 100%, que eu já detonei ele um pouquinho. Ele não tá fazendo a ponte 100%, mas é isso aí. Então, voltando ao vídeo, então depois que você treinou a entrelaçada, conseguiu entrelaçar as cartas mais ou menos assim, parta para o próximo nível. Volte ao vídeo aqui e vamos para a próxima parte, que é a ponte. É uma coisa muito legal, muito divertida. E a ponte é uma coisa muito fácil. Então, a primeira coisa que você vai fazer, deixa eu fazer. Depois eu vou ensinar para vocês a dividir o baralho desse jeito aqui, tá bom? Então, entrelaço as cartas. Você vai acabar nessa posição aqui. Nessa posição que eu tô. O que você vai fazer a partir daqui? Você vai levar os seus indicadores lá para baixo e os seus dedões aqui. Indicador lá para baixo, juntando com os outros dedos e os dedões aqui. Agora você vai pressionar com os seus dois dedões aqui, pode colocar um pouquinho de força aqui, senão as cartas vão soltar. E você vai arquear o baralho deste jeito, segurando com esses dedos aqui embaixo. Arquear ele, segurando bem firme com seus dedões. E você vai simplesmente soltar esses dedos aqui de baixo e as cartas, deixar eles aqui embaixo para as cartas irem caindo, e as cartas fazem isso quase que automaticamente. No começo é normal você fazer isso aqui, ó. As cartas vão saindo aos pouquinhos, tipo assim, ó. Sai um pouquinho, depois para, sai um pouquinho, depois para. É normal. Isso aqui requer um toque especial para que saia tudo bonitinho. O jeito certo, deixa eu tentar fazer com esse baralho aqui. O jeito certo seria foco. Mais ou menos isso aqui. Esse baralho aqui, já, como eu já falei, não está muito bom. Mas é normal você acontecer isso aqui no começo, ó. Sai um pouquinho, para, sai um pouquinho, para. Vai acontecer um monte de bugs e eu tô tentando falar. Esse aqui é os erros mais comuns. O que eu consigo lembrar que eu passei aqui. Se tiver algum outro erro, vocês falam nos comentários. Mas é só isso. Então você entrelaça, arqueia, coloca atenção com o seu dedão, mais ou menos desse jeito aqui, e solta esses dedos aqui embaixo, apoiando, óbvio, para as cartas cair. Eu já tive um retardado que fez isso aqui, ó. Eu falei para ele soltar os dedos, ele fez isso aqui, ó. E as cartas caíram todas no chão. Tem gente para tudo nesse mundo. E sei fazer o que, né? Então você entrelaça as cartas,
arqueia e solta. Só isso, gente. Se tiver alguma dúvida, já sabem, comentários que eu refaço o vídeo ou falo em algum outro vídeo. Provavelmente eu refaço, mas é isso aí, não tem segredo nenhum, é só isso. Então, para o vídeo não ficar mais grande do que ele já ficou, né, vamos aprender a fazer o corte, que é um corte que acompanha o embaralhamento, e eu vou explicar isso aqui depois, por que ele acompanha o embaralhamento. Mas é muito fácil esse corte. Isso aqui é chamado de swing cut. É simplesmente você pegar o baralho nessa pegada aqui, ó, com o médio e o anelar aqui, nesse canto do baralho. Médio e anelar aqui, nesse e foco do capeta, viu? Médio e anelar nesse canto do baralho e o dedão aqui embaixo, mais ou menos pro lado. Desse jeito aqui. E o baralho fica meio de lado, tá? Muita gente tenta fazer isso aqui reto, não é reto, tá? É meio de lado assim, ó. Tá vendo? Meio de lado. E seu indicador tá aqui livre e você vai... Eu vou resumir. Você pega assim, pega e pega. Agora em detalhes, é que resumida rápido, né? Mas tá bom. Você pega o baralho assim, coloca o seu indicador aqui, levanta um pedaço, traz pro lado, pega assim, indicador, traz pro lado, segurando esse bloco bem firme, pega, e esse bloco aqui você joga por cima. E erros comuns ao fazer isso aqui. Se você é iniciante e é a primeira vez que você está tentando fazer isso, um erro muito comum que vai acontecer é quando você for tentar cortar o baralho, as cartas vão meio que travar. Tipo, não sei, elas vão ficar meio separadas assim, aí vai ficar meio travando. É normal, tá? É como tudo na vida, requer um toque especial, requer uma certa habilidade especial que treinando e tentando você consegue, ok? E sobre treinar tudo isso que eu falei. O Riffle Shuffle é meio chato de treinar devagar, então eu recomendo... Pera, o cachorro vai da puta. Desculpa, o cachorro aqui começou a gritar igual um doido. Mas então, o Riffle Shuffle eu realmente recomendo que vocês treinem assim. Depois que você estiver folheando, você faça isso. Depois tente fazer a ponte. Quando você conseguir entrelaçar as cartas. Mas o corte, se você é iniciante e está pegando no baralho agora, eu não recomendo que você tente... E fui... Eu não recomendo que você tente fazer isso aqui logo de cara, porque você não vai conseguir. E eu recomendo que você treine bem devagar, tipo assim, ó, corta, traz pro lado, corta, traz pro lado e joga o bloco em cima. Treina devagar. Isso aqui você treinando direitinho com uns 2 dias ou 3 só, você já vai estar rapidão nesse corte, porque ele é um corte muito fácil e é isso aí. Bom, gente, acho que por esse vídeo é isso. Ah, um negócio que eu tava esquecendo, como que você divide o baralho assim. É um jeito mais rápido que eu tirei desse corte aqui. É muito simples, você vai cortar o baralho na metade dessa vez, assim, 2 blocos, traz pro lado, vem com o seu médio e o anelar aqui, mais ou menos aqui, e o dedão aqui embaixo e traz o bloco pro lado e chega o bloco na posição correta. É só isso. Eu acho esse jeito aqui mais fácil, mas se você quer tentar por esse jeito aqui, tá, você que sabe, é isso aí. Mas é isso aí, gente. Eu acho que por esse vídeo é isso. É uma coisa bem simples. Então, se você achou útil esse tutorial, então dá gostei. Se você não achou útil, dá não gostei. Se inscreva, porque ainda tem muita coisa vindo pro canal. E eu ensinei isso aqui pra vocês porque isso aqui vai ser importante. É importante que vocês aprendam isso para os vídeos para frente, tá, gente? Não desistam. Eu sei que isso aqui é um pouco chato se você é iniciante no baralho. Geralmente é a primeira coisa que você aprende, né? Eu sei que depois eu vou ensinar o feito na mesa. E é isso aí. Ah, só explicar por que o corte acompanha o embaralhamento. É porque é o seguinte, gente. Quando você embaralha assim, ó, é possível, por exemplo, você está num jogo de truco, é possível que as pessoas que estão lá na frente vejam as cartas de baixo. Então, para evitar que as pessoas decorem essas cartas e causa alguma desonestidade no jogo, se bem que eu ensino trapaça no meu canal, né? Mas esse corte serve para confundir as pessoas e você não consegue acompanhar os blocos e não tem como saber as cartas que estão embaixo ou em alguma posição do baralho. É simplesmente por isso, só para confundir a cabeça das pessoas.
E ele serve de base para outros cortes também, tipo o Swivel Cut e sei lá, e 1 milhão de cortes que existe tirado dessa variação, mas por enquanto é isso. Tá bom, chega. Pro vídeo não ficar mais grande do que ele já ficou. Nos vemos até o próximo vídeo. Um abração, se inscreve aí que você me ajuda muito. O canal tá pequeno ainda, basicamente ele começou faz pouco tempo, né? E é isso aí. Vamos fazer o canal crescer, gente. Eu nunca vou desistir. Amo todos vocês, meus inscritos queridos. E um abração.